Boa noite, povo da terra. Chegou a hora dos favos de mel. Chegou a hora da verdade. Como disse Paulo, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Boa noite aí no Facebook. Em primeiro lugar está aí a irmã Sandrinha. Sim. Boa noite, crentes da salvação de todas as nações. Glória a Jesus Cristo. Sandrinha, Radassa Gomes, Adérito André, Susana Lackner, Rosa Vaz, a Obreira, Luzia Macedo Obreira, Patrícia Pereira, Dorita, Antônio Muzocola, Nela Lopes, a francesa, Cecília Santos, Carla Lone, Tonina Zireu, o pastor, mas quem? Adérito André, Radassa Gomes, YouTube. Em primeiro lugar temos aí a irmã Ilma, a Eunice Manuela, a Yelson Yeye, Kelfis Correia, Yelson Yeye. Oh, é o rapaz de mamã. Mamã, bateu o recorde. Então, Yeye, tudo bem? Glória a Deus. Yelson Yeye. Kelvis Correia. A irmã Laza, Israel Laza, Catarina Israel Laza, a partir do que é da Romênia. Dineio, Obreiro, Alto Garças, Maria Augusto, mas quem? O Obreiro Helder Simão, da STNSJ. Mande as vossas perguntas e a resposta, como está escrito, de Deus é na boca. Do homem a preparação do coração, mas a resposta de Deus é na boca. Sim, sem precisar se preparar, meditar, estudar. Assim Deus responde. E eu, como boca de Deus na terra, eu quero responder às vossas perguntas. Como instrumento, Deus vai falar. E já tem falado. Ouviu Cecília Santos? Mana Cecília, Mana Carla, Pastor Mano Toni, o Nazireu, aleluia, Covilhã, presente, Covilhã presente, Santos Israel, Emanuela Tavares, a irmã Patrícia, a Magdala, Osvaldo Vaz, sim, a Cássia, Peter Lucas, Paulo Mariano, Obreira Júlia Vier. Mas quem? Deus abençoe todos vocês. Eu vos saúdo. Wangemba Yamfumu Yesu Cristo. Yamfumu Yesu. Gemba Yamfumu, na paz de Jesus Cristo. Tua Sakidila. Ngana. Sim. Glória a Jesus Cristo. Sara Ginga, a partir da Escócia. Eu vi a reunião da Escócia aí, o encontro dos irmãos na Escócia. É muito forte. E a igreja cresce no mundo. É a árvore que tocou até o céu e vai chegar, ou então vai ser vista até nos confins da terra, porque os seus ramos chegarão até lá.
Oh, e debaixo da sua sombra, toda criatura vivente vai encontrar não somente descanso, mas também mantimentos, ou então sustento. É essa obra, é essa igreja em franco crescimento. Daqui a pouco será a maior igreja do planeta Terra. Daqui a pouco, apontem aí, de 2029 em diante, essa igreja vai explodir, essa igreja vai explodir, essa obra vai explodir, 2029 em diante, sim, essa igreja, aleluia, vai crescer até nos confins da terra. Se ainda não chegamos no ano 2029, e como assim o crescimento dele é tão explosivo? Sim, aleluia, assim como está escrito, o reino de Deus é semelhante. Glória a Deus, a 3 medidas de farinha que uma mulher tomou e introduziu no meio delas um pouco de fermento e levedou toda a massa, toda a massa. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou na sua quinta, na sua lavra, no seu campo, e cresceu e se tornou a maior hortaliça, ou então a maior árvore do planeta Terra. Essa é a igreja de Jesus. Ninguém vai conseguir parar o crescimento, aleluia, das 3 medidas de farinha. Ninguém vai conseguir parar o crescimento da árvore da mostarda. Ninguém vai conseguir parar, aleluia, o reino de Deus que está em franco crescimento. Toda oposição será derribada. Sim, essa aqui é para a queda de uns e para a elevação de outros tantos em Israel. Já não é Israel, no mundo, uns vão cair e outros vão ser elevados. Ai dos reis da terra que tentarem se opor contra o crescimento desta obra. Ai dos poderosos da terra, ai dos macumbeiros e satanistas, ai das potestades e principados, ai do Lúcifer, a antiga serpente e o dragão, que tentar se opor contra o crescimento da obra do Senhor. Oh, aleluia! Vai ter o fim de Faraó. Eu vejo o faraó de joelho. Faraó de joelho. Oh, povo da terra, resistam isso. Essa será a maior igreja do planeta Terra. Glória a Jesus Cristo. Será a maior igreja do planeta Terra. Resistam isso. Eu falei isso quando tinha 5 pessoas. Na primeira reunião, eu disse, escreva isto aqui. Resista essa data. Será memorável e comemorada em todas as nações da terra. E o rapaz pegou numa caneta, há 17 anos atrás, escreveu 25 de setembro de 2004. 17 anos passaram e ainda falta mais, glória a Jesus, 7,5 anos. 7,5 anos, falta 7,5, falta 7,5, falta 7,5 para completar 25 anos de guerra, 25 anos, aleluia. E depois vocês vão vir testificar que há 7 anos atrás tu falaste isso, pois os que estiveram no dia do começo desta obra, hoje eles podem testificar que há 17 anos atrás eu falei, e eles podem agora ver com seus olhos aquilo que eu lhes falara, e a palavra do Senhor está se cumprindo nos nossos dias, e toda a carne vai saber que foi a boca do Senhor que isto falou, povo da terra, aleluia, uma maravilha na terra. Deus se manifesta na terra com sinais e maravilhas. Deus se manifesta na terra com juízo. Deus se manifesta na terra com machado. Deus se manifesta na terra com sua ira para bater os montes e exaltar. Oh, aleluia, os lugares baixos, pois está escrito, ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira, e também vai ajuntar o trigo nos celeiros, e também vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará.
Oh, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? A ira de Deus caiu sobre essa terra e a ira de Deus vai terminar no inferno para os pecadores que andam a brincar de Deus, para aprender a não blasfemar contra o nome do Senhor. Que ele disse que o meu nome será grande em todas as nações. Chegou a hora do nome do Senhor ser grande, terrível Senhor. O nome do Senhor será grande em todas as nações e a glória do Senhor vai encher toda a terra. E toda a carne vai saber que foi a boca do Senhor que isto falou. A terra está a estremecer, a terra está a estremecer. E para começar, glória a Deus nas alturas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém escreveu uma mensagem aí, eu já tinha as fotografias. Não entendi. Como assim? Tinha fotografias de quê? Emildo Mandiane, ninguém para aquilo que o Senhor, assim, a porta que Ele abriu, ninguém pode fechá-la. E vocês viram no Zoom, na live, ou então na reunião do Zoom, de sexta-feira, quinta-feira. Vocês não viram? Deus está a mostrar sinais. Se só uma luz que apareceu em cima da cabeça de William Branham, virou-se tudo lá na América. Eu acompanhei, li essa matéria. Virou-se tudo, sim. Aquela luz misteriosa que seguia William Branham. As pessoas estudavam, os grandes entendidos na matéria de fotografias e não sei o que, de películas, começaram a estudar se aquilo foi inventado e descobriram que aquilo era real. Que ninguém acrescentou aquela luz. Agora é muito mais do que essa luz. Eu tenho maior testemunho do que William Branham. Sabe o que aconteceu na quinta-feira? Sabe o que aconteceu você que não esteve? Sabe o que aconteceu? Nem todos também que estiveram viram. Sim. Apareceu o planeta Terra e uma mão, aleluia, uma sombra de uma mão a tocar a terra. E uma coisa estranha está nesse mapa. Não é igual ao mapa mundi, ao mundo. Mapa mundi, pronto, eu dei isso na geografia, chama-se mapa mundi. Não é igual. Mais ou menos a África tem alguma semelhança. Ouviu? Eu estava dizendo, meu Deus, é diferente, talvez só a circunferência. O círculo é igual a essa bola aí do hemisfério, ou então do planeta Terra. Sim, que a Terra é redonda e que alguém duvidou que a Terra não é redonda. Deus desenhou a Terra aqui, glória de Deus, mostrou e permitiu que saísse na película ou então na câmera. Permitiu que alguém tirasse fotografia. Mas os anjos estão a aparecer, as pessoas estão a tirar fotografia, os anjos não estão a aparecer nas vossas câmaras. Só está a aparecer a luz e apareceu também o quê? O planeta Terra, a Terra, e uma mão a tocar a Terra. Sabe o que significa isso? E uma porta gigante. Glória a Jesus Cristo aberta. Uma porta se abriu para mim. Glória a Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Mas tem muitos adversários. Mas todos vão tombar. Porque a porta que Ele abriu, ninguém pode fechá-la. E a porta que Ele fechar, ninguém pode abri-la. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Rei da Glória. Louvado seja o nome do Rei da Glória. Calma, estamos a tratar um assunto ainda aqui muito pertinente. Glória ao Rei Jesus. Desculpa aí. Queridos irmãos em Cristo Jesus, aí no Facebook é só manter aí, estamos a consertar alguma coisa aí. YouTube é só esperar. Estamos a mexer um pouco aí, alguma coisa aí.
Louvado seja o nome do Senhor. E vamos começar já também com as perguntas, porque as palavras estão a sair com uma fluidez e não quero parar. Só a introdução já vai me levar 1 hora. Meu Senhor Jesus, meu Jesus de Nazaré. Eu vi o obreiro Elder. Apóstolo, fala mais um pouco da oração agonizante. Oração agonizante. As agonias na oração. Glórias ao Filho de Deus. Voltamos outra vez, viu, Ana Manuel? Não saia dali não. Se alguém saiu, já voltei. Avisa aí. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe? Primeira pergunta. Aleluia. Bendito seja. Evangelista Daniel Vieira. Apóstolo, a Bíblia diz em 1 Pedro 3,19 e versículo 20, que quando Jesus desceu ao inferno, foi pregar aos espíritos que estavam presos. Estes eram espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca? Ou então, que espíritos eram esses? Olha, Daniel, é assim. Você vai ver que em outra parte da Bíblia ele explica isso. Que lhes foi pregado o evangelho, é incrível, para que fossem julgados como homens e vivessem como Deus no espírito. Então também são homens. É verdade, ele pregou o evangelho a todos. Oh meu Deus, Facebook foi-se embora. Mas vamos esperar. YouTube também? Meu Deus do céu. Quer dizer que aconteceu uma coisa que ao mesmo tempo as duas redes que falharam. Bendito seja o nome do Senhor. Ok. YouTube parou também? Eu acho que temos que colocar outra rede. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, não tem rede Wi-Fi aqui não, né? Amém. Graças a Deus. Tiramos aí no Facebook a rede Wi-Fi para colocar a rede do telefone. Essa rede aí é muito pesada. Ok, então Daniel, ele foi pregar aos espíritos em prisão. Você sabe que existem 2 espíritos que estão na prisão. 2 tipos de espírito. Homens, que não estão lá com seu espírito, mas que são almas. E a alma pode ser chamada também de espírito, porque a alma é espiritual, não é física. Agora veja, também os anjos caídos. Não os anjos que se rebelaram com Satanás, a antiga serpente, o diabo, o dragão. Não. Esses aqui só vão para a cadeia se a igreja lhes encerrar. Só vão para a cadeia se forem expulsos e jogados para o abismo. Ok. Mas, quando a longanimidade de Noé durava, o que significa isso? Noé construía a arca para dar tempo aos humanos para que se arrependessem, e não aos anjos. Havia anjos caídos naquele tempo, porque haviam descido anjos para além da primeira rebelião. Houve a segunda rebelião no céu. Essa rebelião porque os anjos se rebelaram, abandonaram seu principado, ou então o seu território, e vieram casar com as filhas dos homens, como está escrito. Abandonaram o seu principado e vieram casar com as filhas dos homens. Quando eles viram que as filhas dos homens eram lindas, então casaram com eles, profanaram os santuários de Deus, abandonaram o seu principado. Qual é o principado que eles abandonaram? O céu. O céu foi feito para Deus e seus anjos, a terra foi feita para Adão e seus homens. Os anjos que vêm na terra recebem ordens, missões para virem ajudar os herdeiros da salvação, mas não é para virem habitar aqui. Viu? E eles tomaram corpos e
começaram a casar e viveram como homens. Ouviu? Os falsos homens. E são os gigantes de antigamente. Homens maus, onde começa a ciência, a tecnologia, todo o desenvolvimento. Parece que é para o bem da humanidade, mas também para a destruição da própria humanidade. Ouviu? Então, quando o Senhor viu que a profanação era tão grande, falou ao seu amigo: eu vou destruir a terra, mas eu achei graça em você. Então, quando veio o dilúvio, primeiro a longanimidade Noé durava, esperando que os homens se arrependessem. E a própria Bíblia diz que quando Noé edificava a arca, ele pregava como que ele pregava o evangelho, e por isso ele foi chamado pregoeiro da justiça. Ouviu? Daniel, o pregoeiro da justiça, e ao construir a arca, condenou o mundo. Hoje essa arca é o evangelho que está a se pregar, não o evangelho das bolotas, Daniel, pregado pelo Edir Macedo. Devo abençoar. O evangelho da cruz, a mensagem da cruz. O mundo já lutou, para de falar disso, para. Vocês não vão conseguir me calar, o mundo. Ninguém tem autoridade no mundo para me calar. Ninguém. Nem Satã. Preste atenção. Não vou falar, rapaz, não se preocupe. Preste bem atenção. Escuta muito bem, Daniel. Então, quando veio o dilúvio matou todos, exceto as 8 almas que escaparam da arca, e todos aqueles anjos pecadores que habitavam na terra, profanando o mundo daquela era, e foram presos, quer homens como anjos caídos, para onde? Para as cadeias. Daniel, por isso os outros anjos ainda existem. Sabe por quê? Porque eles obedeceram a regra que lhes foi dada. Os principais das potestades e as hostes espirituais da maldade, quer como os príncipes das trevas, eles continuam lá onde foram assentados. Quando foram expulsos, eles colocaram num lugar: fiquem aqui. O dia que vocês passarem aqui, os anjos vão descer para vos prender. Por isso os principais das potestades não descem, se vocês não sabiam. A única vez que vão descer é quando forem varridos de lá. Miguel descerá para lhes varrer e depois vão cair na terra juntamente com o dragão. Eu vi a Satanás já cair do céu como um raio. E eu digo, eu vi Satanás já cair do céu como um monte. Ouviu? Sim, aí também porque eles vão vir, porque Deus é que vai lhes mandar aqui. No princípio foram tirados do paraíso, lá do céu, para as regiões celestiais. E sairão das regiões celestiais para a terra. E sairão da terra para o abismo. Ouviu, Daniel? Então são homens caídos que estavam no inferno e anjos que estão no inferno também, no abismo. Judas fala desses anjos. Disse que as estrelas errantes, cuja escuridão está reservada para o juízo final. Quem são essas estrelas errantes? São os anjos caídos. Oh, aleluia! Não são os anjos que estão presos, glória a Deus, no rio Eufrates. Esses aqui é o reino da Babilônia. Foram destornados as regiões celestiais porque aquele reino tinha sido destruído. E assim aqueles poderes que dominavam na Babilônia não foram jogados no abismo, mas foram colocados presos no rio Eufrates. Por que eles meteram no rio Eufrates? Porque vão ser soltos. Ok, Daniel? Nós entendemos, né? São humanos. Então alguém perguntou, mas se eles foi pregado o evangelho porque eles deram uma oportunidade da salvação? Não. Aos homens está determinado e declarado viver e morrer uma vez só, e depois disso vem juízo. As obras que o homem fez na carne vão lhe seguir. Não vai se salvar lá. É aqui, a salvação é agora. Vivemos pela fé, pela fé. Quando você morre já não há fé, porque você vai contemplar o espiritual, vis-a-vis no olhar, e assim as tuas obras vão te seguir. Não, eles foram julgados, lhes foi pregado para que no dia do juízo eles sejam julgados pelaquela pregação, como se fosse que ouviram como homens, mas não como homem carne, mas como homem espírito. E agora vão ser julgados como homens, porque ouviram, mesmo no inferno, e vão viver como espírito. Espírito como? O homem quando morrer deixa de ser barro. O barro, quando ressuscitar, já não será barro, mas sim um corpo cheio de vigor espiritual. Então eles também vão ressuscitar, mas mesmo assim com corpos espirituais, assim como a igreja e os salvos
que terão corpos também na ressurreição dos mortos. Ouviste, Daniel? Aleluia, mas... Obreiro Elder Simão. Apóstolo, fale um pouco da oração agonizante. Oração Quando agonizante. entramos em agonia em uma oração. Oração agonizante significa você orar e já não suportar. Não suportar o fardo, não suportar o sono, não, tudo isso veio do fardo, né? As opressões demoníacas, sim, os obstáculos, sim, geralmente quando há um combate no mundo do espírito, preste atenção, quando nós estamos a orar, estamos em guerra, e essa guerra vai trazer a fraqueza da nossa carne, porque sim, Jesus disse que a carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto, que significa forte, então o espírito é forte e quer orar, mas a nossa carne começa a sentir-se debilitado, porque o nosso espírito está a lutar também com outros espíritos fortes, mais superior do que o nosso, porque são anjos caídos que você está a lutar com eles, ou então um grande satanista e feiticeiro. Aí depois o que acontece? A tua carne começa a desfalecer, vem sono, vem cansaço, vem dor, sim, desespero, frustração, o joelho está a doer, o sono aumenta, as mãos ficam cansadas, joelho a arder, mas o apóstolo Paulo recomenda: tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos conjuntados. Quer dizer que oração agonizante é você sentir agonia na oração. Agonia é dor, é aflição, sim, é sofrimento, mas você ainda deve continuar a orar, porque aquele momento que há o quebrantamento, quebranta-me, quebranta-me, é o momento do quebrantamento, é o momento do qual é quebrantamento? Da mortificação, e não somente o momento da mortificação, não vai acontecer por uma agonia, por várias agonias, sim, nas agonias é onde você morre, nas agonias onde você se traspassa com a espada do Espírito, nas agonias é onde você se esmurra a si mesmo, nas agonias onde você rejeita a sua vida, a sua vontade, as suas alegrias, sim, até a sua paz, para você sentir a dor, o calvário, o resto das aflições de Cristo, para você sentir a dor do calvário, o calvário da dor, sim, em Getsemane da vontade, para você poder decidir se você deve avançar ou não. Seja feita a tua vontade, ó Deus, e não a minha, e você carregar a cruz e sentir a dor, os cravos, sim, os espinhos, as chibatadas, e você orar e orar, mesmo a tua carne a dizer: já não aguento, e você dizer à carne: cala a boca, carne, seu escravo, aqui mando eu, e ele tem que se sujeitar, e aí vem quebrantamento, mas não somente quebrantamento, vem derrota, caem potestades. Por isso a igreja não derrubou as potestades, sabe por quê? Porque não permanecem em oração. Os crentes do século 21, quando eles sentem dores na oração, se levanta da oração, e os demônios começam a rir, e começam a dizer: olha os fracos, sabe quantos anos, quanto tempo os macumbeiros ficam de joelho? Os satanistas? Sabe quanto tempo os bruxos, não são esses pequenos bruxos, os macumbeiros satanistas ficam de joelho? Se só um quimbandeiro fica 12 horas de joelho, um quimbandeiro, os macumbeiros ficam dias e dias, até satanistas anos. Um satanista pode ficar 1 ano de joelho, e não é no espírito, no corpo. Geralmente eles fazem isso, se separam, vão distante, vão mais ou menos numa montanha, se escondem dentro de uma casa, numa mata virgem, e ele dobra o joelho, 24 sobre 24, joelho desconjuntado, já vai sangrar, as costas a arder, a doer, mas ela sacrificar para Satanás, e Satanás a lhe dizer: varão valoroso, vai em frente, vai sair daqui cheio de poder para destruir os fracos dorminhocos crentes. E o crente disse: ai, em Cristo Jesus, eles estão a pagar o preço. Você é covarde, tímido, e eu preguei isso hoje. E a igreja quer ver a glória de Deus, e a igreja quer ver o poder de Cristo. Sim, queremos ver sinais e maravilhas. Se o animal não morrer, o fogo não pode descer, e se o fogo não desce, a glória não vem. Tem que morrer o animal, mas para o animal morrer, tem que subir no Getsemane da vontade para sentir as agonias, para gemer na presença do Senhor. Passa a noite, passa dia, passa hora, a gemer, a dizer: a vontade do Senhor seja feita, e a calar a boca a carne, porque a carne gosta de quê? De gritar, a carne gosta de alívio, e a carne não pode entender Deus. A carta a dizer: chega, não aguento mais, mas o espírito está sempre forte, e o espírito tem que dizer à carne: aqui mando eu, agonias na oração, para rasgar os céus, agonias na oração, para rasgar o véu do teu coração, para que o Santo
dos santos e o santo seja um. Aleluia! Assim como Jesus rasgou o véu do templo, há um véu para se rasgar e a glória do Senhor será manifesta. O Shabbat do Senhor e toda a carne vai saber que foi a boca do Senhor que isto falou. Tem aí a promessa. O Senhor prometeu encher toda a terra com a sua glória. E como vai fazê-lo se não tiver homens para sustentar essa glória? Quando eu falar sustentar, para atrair essa glória. E a glória de Deus não pode vir nos homens carnais. Se o homem carnal for tocado pela glória de Deus, ele morre. Ouviu? Perece. Como cantamos aí em Angola. A igreja perece, 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 perece. Ouviu? O homem quando for tocado, aleluia, com a glória de Deus, o homem, a carne apodrece nas suas órbitas, os olhos, apodrece toda a carne, se derrete. Mas se o homem crucifica a sua vontade, mata o seu eu, a sua carne, então ele está, glória a Deus, como com as portas abertas para receber a glória de Jesus. Por isso Davi disse que ele levaria a sua carne no deserto, porque ele queria ver Deus. Oh Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, ó Deus. Ouviu? Minha alma tem sede de ti, ai de ti, que terminares somente em sede. Sede é desejo, mas essa sede só será saciada se fores visitada por Deus. E Deus só vai te visitar se o animal morrer. E o animal só morre no altar. No altar, já levantaste um altar para se matar a si mesmo e gritar: mata-me, ó Deus, crucifica-me, santifica-me, quebranta-me, traspassa-me com a tua palavra. Eu quero morrer. Não é com palavras somente, mas a carne tem que gemer. E a minha carne que deseja é uma terra seca e cansada, onde não tem água, porque assim eu poderei ver a sua glória, a sua glória, a sua fortaleza, ó Deus. Melhor é tua benignidade. Ouviu? Alguém que queria levar, desejava levar a sua carne no deserto, e ele está dizendo: melhor é a tua benignidade do que a minha vida. Mas a geração do século XXI está a dizer: melhor é a minha vida do que a tua benignidade. Deus abençoe você. Agonia. Mas Cornélio Suede. Apóstolo, explica qual é a natureza ou como identificar os jovens que Satanás tem usado na terra para prender suas almas, enganando-lhes com festas, eventos e mais. natureza, você está pensando, você vai procurar, você vai achar com os olhos da carne? Esquece isso aí, você está preocupado com a natureza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você é carne, você é físico, vai escapar dos laços de um espírito? Vai escapar como? Você está pensando que a tua inteligência é você andar a vigiar? Calma aí, esses moços aqui, não vai conseguir. Ele é um campeão antigo. Ele trabalha para que os seres humanos não descubram que ele está no negócio. Ouviu? Você está pensando que esse povo que está a servir o diabo, ele quer servir o diabo? Eles não sabem. Tem uns que querem. Os chamados, aleluia, os que têm a terceira visão. Os que conhecem as profundezas de Satanás. Os bruxos, isso sim, eles estão a fazê-lo conscientemente, mas muitos deles também estão a fazer conscientemente, mas não entraram conscientemente. Muitos deles entraram inconscientemente, outros até entraram bebês, outros até entraram, foram enganados que é um negócio. Esses falsos profetas que estão a fazer pacto com o diabo, você está a pensar que todos é que estão a saber que estão a fazer pacto com o diabo? Não. Por falta de conhecimento, ele pensa que é mesmo Deus. Tem lá um grande profeta e vai te dar banho e você vai pensar que não é para te dar poder, mas afinal você entrou só mais tarde, só que nesse mundo entrou, não tem saída, não que o Senhor vai te resgatar, você próprio não tem força, como no inferno, né? Não há força para você sair de lá. Só assim vem arrependimentos, mais tarde uma hora. Assim também, você não anda na rua para perguntar, procurar saber quem são os falsos corpos de Satanás, ou então quem falsos homens, quem são os feiticeiros. Tem que habitar debaixo da sombra do Onipotente para você receber a proteção. Tem que estar conectado com a palavra do Senhor. Tem que fazer casamento com a palavra de Deus. Tem que andar no temor de Deus. Tem que andar no amor de Deus. E assim você terá a proteção de Deus. Ouviu?
Não é você saber, não, esse é meu inimigo, esse é bruxo, não vou fazer isso. Nunca vai saber. Se você conseguir descobrir um ou outro, você não vai descobrir. Ouviu? Mas a única maneira de nós estarmos livres dos ataques, dos laços de Satanás, o que ele falou? Vigiai e orai. Muitos pensam que vigilância é ficar atento assim. Ficar atento, calma aí, o diabo vai vir. Não. Se aos apóstolos vigilância era para eles orarem, passar a noite acordados, porque estavam a esperar a prisão do mestre, a ti não. Não é para você ficar a olhar, os bandidos vão vir. Não, vão vir, você não sabe. Você nunca ouviu histórias da pessoa que matou. Você está pensando que as pessoas que matam, essas pessoas que assassinam, você pensa que todos aqui são homens? Outros são homens que vivem no vale da sombra da morte, que se movem no mundo do espírito. Do nada ele aparece aqui, pá, faz um acidente, ataque e desaparece. Polícia vai, não vão ver. Não é para nada. É o mundo espiritual, superior ao físico. Ouviu? É estar debaixo da sombra do Onipotente, para você descansar em paz. E você entrar na cidade do refúgio. E assim o vingador do sangue não pode entrar. E existe um lugar. Tem que estar no lugar do refúgio, onde o Senhor escolheu para você se esconder. E sabe onde é que é? Na sua presença. Mas Paulo Santos Gonça. Apóstolo, explica para todos nós. Pode um aleijado ou cadeirante ser pastor? não. Negativo. Isso é que é profanação. Cadeirante. Seja curado e depois seja pastor. Ouviu? Isso é profanação. Esses todos são instrumentos de Satanás. É Satanás fazendo para profanar o evangelho. E o diabo depois vira, olha, viu? O que eu faço na terra? Eu inverto tudo. Esquece isso aí. Como aquele defeituoso que não tem pernas, tem que lhe levantar para ficar numa mesa e ficar a ganhar tanto dinheiro. O coaching, aquele americano, promotor social. Isso é feitiço, pá. Esquece isso aí. Seja liberto, seja curado. Seu filho vos libertar, verdadeiramente você serás livre. Aquele é um prisioneiro de Satanás. Um prisioneiro de Satanás quer libertar outros prisioneiros. Você não viu aquela mulher que andou encurvada durante 18 anos? E Jesus disse, não convinha libertar esta mulher das prisões de Satanás que durante 18 anos esteve presa, essa filha de Abraão. Tem que ser liberto. Endemoniados querem pregar o evangelho. Doentes querem curar, ministrar cura. Como assim? Seu filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Vós que cresces em mim, se permanecer nas minhas palavras, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem várias fases. Se tem chamado, ele vai te curar e depois vai te preparar, vai te enviar. Se ele não te curou, porque você não tem isso aí. Não tem. Você é um prisioneiro de Satanás. Mas Aulídio Pensador. Apóstolo, eu gostaria de saber, afinal do que o Senhor Jesus Cristo falava quando disse aos discípulos, vocês não sabem de que espírito sois, quando propuseram fazer cair fogo dos céus. Por favor. não, o que eles pediram, faça o que fez Elias. E ele estava dizendo, eu não sou Elias. Ouviu? É tudo claro. Eu não sou Elias. Você está pensando aqui, qual é a introdução, qual é o desenvolvimento que te deram lá nos teus pastores? Estava a dizer, aqui está o espírito do Filho do Homem. Um é o espírito de Elias e outro é o espírito do Filho do Homem. Ouviu? E o discípulo de Elias pediu, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E o mesmo Gabriel falou a quem? A Zacarias. E o filho que vai nascer irá no espírito de Elias. E o servo dos profetas que viram que Eliseu fez milagre depois do arrebatamento do seu mestre, jogou a capa no rio, o rio se abriu. Eles falaram, o espírito de Elias repousa sobre ele. Viu? Espírito de Elias. E Jesus não veio no espírito de Elias. Espírito do Filho de Deus. Ouviste? E não estou a te dizer que o espírito de Elias e o espírito do Filho de Deus é diferente. Não.
Ministério diferente, o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Jesus foi gerado pelo Espírito do Senhor, e pelo Espírito do Senhor foi arrebatado até o deserto, levado até o deserto, e foi provado, tentado por Satanás, e saiu do deserto cheio da virtude do mesmo Espírito que pousou sobre ele em forma de uma pomba, viu? Mas aquele ministério era outro. Assim também Moisés. O ministério Paulo veio, o ministério de Moisés foi da condenação, da letra, da carne. Mas o nosso ministério através do Filho de Deus é o ministério do Espírito. Se aquele ministério foi glorioso, maior glória tem esse. Isso que Jesus estava falando, você estava me comparar com Elias. Elias fazia isso sim, porque Elias mesmo assim, Elias ele mata, Elias destrói, Elias queima, Elias manda o fogo descer do céu, Elias é terrível, Elias ele... Ouviu? Mas o Filho de Deus é compassivo, é tardio em ira, e não pense que ele não se ira, e não pense que não vai julgar os pecadores, mas dá a oportunidade, ainda até hoje continua a trabalhar como intercessor. Por isso ele é o sumo sacerdote. Elias não é sumo sacerdote, Jesus Cristo é o sumo sacerdote das nossas confissões, Jesus Cristo é bispo das nossas almas. Ouviu o povo da terra? Ele estava a dizer, aqui nós tem Elias, aqui estou eu. E o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas veio para salvar. Essa comparação. Porque eles disseram, assim como Elias mandou fogo e lhes matou, então vamos fazer também, vamos matar esse povo, por quanto nos soltaram do bairro deles. Ele falou, vocês não sabem de que espírito vocês sois. É esse espírito que ele se referia. Glória ao Rei Jesus. Como vos explico tudo nitidamente, sem rasura. E vem depois a Sandra Rosa e grita, papai, corta ele. Sandra Rosa, corta ele. Para aprender a não blasfemar. Glória a Jesus Cristo. Mas Rebeca Jerusa, apóstolo, um fuzileiro se entregar para Jesus, será que Deus perdoa ele? Ai, Jesus. Você está pensando que ele é pecador por ser fuzileiro? Ele é pecador por cometer pecado. Se tem um fuzileiro que ama a Deus, você pensa que é pecador? As pessoas estão a procurar, sabe? Eles foram até João Batista. Essa geração é tão ignorante como aquela também. Ignorante na palavra. Essa geração está cheia de livros, de sabedoria, dos homens, ciência, tudo. Mas na palavra é a mais ignorante de todas as gerações. A geração da igreja primeira nem sabiam ler nem escrever, até os seus pastores, mas eram sábios, doutos, entendidos na matéria. Oh, aleluia, porque eles amavam o Senhor e o mundo não era digno para eles. Essa geração ama o mundo. Preste atenção, foram até João. Não estou a falar a você que seja essa pessoa, estou a falar a geração. Muitos de vocês estão a fazer essa pergunta para as pessoas saberem, ou você próprio. Eles foram até João, os militares. João, o que nós faremos, nós os militares, para entrarmos no céu? O que João lhes falou? João lhes falou, deixem de ser fuzileiros, saiam dos comandos, saiam dos antimotim, saiam da polícia, saiam das fábulas, saiam das falas, saiam não sei do que, aquele exército americano, como é que se chama? Aqueles terríveis aí. Não, eles falou isso. Olha o que eles falou. Olha, não defraudam ninguém, não maltratem ninguém, vivam do vosso salário. E acabou. Quem fala isso estava a dizer, continuem como militares, mas não se esqueçam, não usam a autoridade militar para maltratar o povo, para roubarem o povo. Então, esperem o vosso soldo, o salário do mês, para vocês viverem. Não usa arma para ir tirar a galinha do coitado pobre, para ir assaltar o banco, para ir tirar não sei quem, para cobrar gasosas na rua. Você que é estrangeiro, gasosa aqui é corrupção. Ouviu? Eles falaram, vivam do vosso salário e não maltratem ninguém. Não, eles falaram, larguem as armas, fogem. Se até aquela profissão que era considerada como de pecado em Israel, ele não lhes mandou largar o salário, o emprego deles. E foram os publicanos. Para os judeus, os publicanos eram desviados, corruptos, pecadores e eram excluídos da congregação. Nem poderiam aparecer no templo. Mas veio João diferente.
pregava diferente do que aqueles pau seco, aqueles cadáveres aí no santuário de Salomão. E eles aproveitaram. E nós, os publicanos, o que nós devemos fazer para irmos para o céu? Em outras palavras, somos rejeitados no templo. Dizem que nós somos pecadores, não podemos nem apresentar, nem sacrifício, nem oração. E o que tu dizes? Ele falou, sim, não cobrem além do que está estipulado. O publicano segue uma regra, uma lei. Se o IVA é de 2%, tem que cobrar 2%. E não ir lá aumentar 50%, 10%. Os outros para ti e outros põem na conta do Estado. Isso aqui é pecado. Não ser publicano, não ser militar. Mas eu defraudar e roubar que é pecado. Ouviu, homem? Porque se o fuzileiro e não sei o que, se o fuzileiro se converter, vai para o céu. Ninguém vai para o céu por deixar alguma coisa, senão por amar a Jesus. Se você deixar de se prostituir e não amar a Jesus, vais para o inferno mesmo. Se você deixar de vestir a Chuna Baby, as calcinhas, os colantes, e se deixar de vestir essas coisas, e ainda assim não amares a Deus, vais para o inferno. Se você amares a Deus absolutamente e automaticamente, imperativamente, você vai largar o pecado. Ouviu? E ninguém diga que ama a Deus e ama o mundo. Ele disse, é mentiroso essa aqui, como disse João. Mas quem ama a Deus, ama o próximo, aborrece o mundo, odeia o mundo. E esse mundo é que? Pecado. Mas, glória a Deus, aleluia. Está muito quente hoje. Fala aí. Martinha Silvestre. Apóstolo, quais os efeitos negativos da água benta católica? Tudo que o católico dá é do diabo. Tem demônio, não é só água benta. Tudo que se vende nas igrejas do diabo está porque tem demônios. Se você leva, sabe o que é? Presta atenção, não é só católica. Os objetos que estão a vos dar nos falsos profetas. Os objetos, a fuba a cinza da Igreja Universal, da Mundial, a Kenza, a Quilupa, a Kipequepeque, o pau de cabinda, ouviu? Solomiongo, eu vou dar o Solomiongo, tudo que o falso profeta, tudo que a sinagoga de Satanás faz é pecado, e tudo que ele dá é talismã. O que é talismã? Talismã são feitiços. Mais ou menos você vai na Índia e faz pacto para ter sucesso. Sempre vão te dar alguma coisa para você colocar a tua fé naquela coisa. Olha, essa aliança para não te matarem os teus inimigos. Esse cinto na tua bunda, não pode tirar ele. Tira só quando tiveres a tomar banho. Depois tem que vestir. Vão vir te dar tiro, o tiro vai fazer esse ricochete. Vão querer te matar no feitiço, o feitiço não vai atingir. São talismãs. Mas esses bandidos religiosos, falsos profetas, fazem essas coisas quimbandeiros. E eles dizem isso, ai não, são objetos, e vão na Bíblia. Ai, Eliseu pegou no sal e foi não sei o quê. Ai, não. O problema não está nas coisas, presta atenção, escuta muito bem. O problema não está na água, o problema não está na fuba, o problema está nos homens. Quem eles adoram? É o diabo. Então todas as coisas que eles dão é maldição. São talismãs. E os talismãs, eles são pontos de contato para aquele que diz ser cristão, na sua ignorância, levou um talismã, é porta aberta para os demônios entrarem, ter acesso direto para virem maltratar. Vocês não ouviram história só por levar uma imagem numa casa, as pessoas não conseguiam dormir? O dia que tiraram a imagem, voltaram a dormir? Não ouviram isso? Não viram história que só por causa de alguma coisa que alguém trouxe do quimbandeiro, do bruxo, colocou em casa, maus sonhos, depois tiram? Ai, vocês não viram? Então é a mesma coisa, eu já vos falei, ir nos quimbandeiros, ir nos falsos profetas na católica é a mesma coisa. As consequências são as mesmas, o castigo da parte de Deus é o mesmo, porque eles querem um com o outro, tenham um mesmo Senhor. Só tem doutrinas diversas, mas o Senhor é o mesmo, que é o diabo. E agora a Bíblia diz assim, tudo é impuro para os impuros, nada é puro para os impuros. Ouviu? Água benta, água de maldição.
Então, eles usam linguagens subliminares ou então manipuladas. Depois, quando fala água benta, mas eles sabem que aquela água é para amaldiçoar as pessoas. São águas, eu estive na Católica, não vi isso, mas já ouvi esse relato. Águas que lavam coelhos mortos, ouviu? Que eles vão recuperar nas morgas, tem convênios. E é essa água que vão espargir nas pessoas. E quando aquela gota te toca, estás amaldiçoado. Os demônios vêm, possuem você. Já tinha demônio, aumenta mais. Ouviste? Está a falar da água benta? Só água benta? Terço, água benta, velas. Não estou a falar vela que você comprou no mercado ou na loja para você acender à noite, você que não tem luz elétrica. Não, estou a falar as coisas que eles dão. Até as bíblias deles estão amaldiçoadas. Ouviu? As suas pregações, quer dizer, lança demônios para o povo. As suas orações, está a falar Deus abençoa, é mentira. O diabo sabe que o servo dele está a pedir para ele amaldiçoar aquela alma. Entendeste? Mas Pablo Santos. Querem me engolir, mas não conseguem me engolir, pá. Eu sou mais grande do que essa terra. Mas Pablo Santos. Apóstolo, aqui no Brasil, muitos homens que se dizem pastores estão se suicidando. É Deus que está cortando ou o diabo que está cobrando as suas vidas? é o diabo, mas o Deus está a dar. Você não sabia que nenhum cabelo cairá em terra sem a permissão de Deus? Até o ímpio para morrer, Deus tem que permitir. Agora veja, eu não vos falei que o machado desceu na terra para cortar eles. Então, quem é que o Deus usa para destruir o pecador? É o próprio diabo, ouviu? Quando o diabo, Deus quer peneirar alguém, permite que o diabo vai lhe peneirar. E o próprio diabo já sabe quem é a pessoa que foi desamparado por Deus. Até os pecadores, ele já sabe. A uns ele não sabe. Só sabe aos filhos de Deus por causa do perde a presença de Deus, perde a graça. Ele já sabe, essa aqui foi desamparado. Agora os outros é tentativa, vai tentando. Vai tentando. Por isso você vê que é um ímpio que está sempre a sofrer, a tentar, mas ninguém consegue lhe matar. Por quê? Porque Deus está a dizer, o tempo ainda não chegou. Está dando oportunidade a essa pessoa. Para quê? Para que se converta. Agora, os que estão a pregar o evangelho, chegou a hora deles. E a profecia que saiu dessa boca, ó mulher. Você está pensando o que é? O machado está posto à raiz das árvores. Todas as árvores que não produzirem frutos vão ser cortadas. O diabo está a lhes cortar por causa do grande avivamento. Ai, Brasil vai ser chicoteado. Brasil vai ser, não sei como é que você chama aquele termo aí, vai o vento do Espírito, vão chicotear aquela nação, e Satanás, sabendo que muitos desses falsos pastores vão se converter, ele já está antecipado. Mas com a permissão de Deus. E vai matando, vai cortando eles, vai cortando com coronavírus, suicídio. Como é que pode um pastor se suicidar? Pastor do diabo, falso pastor, mercenário. Isso que eu preguei hoje. O mercenário vê vir o lobo e foge. E não ama as ovelhas, não ajuda, não protege as ovelhas. Mas o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pois eles brincaram com o nome de Deus. Brincaram, profanaram o santo nome de Deus. Com o evangelho de mentira. E chegou o juízo de Deus. Você não sabia que o juízo caiu na terra? Estamos a viver os dias do juízo de Deus. Deus está a julgar essa terra, principalmente a sua igreja. Quando ele mandou julgar Jerusalém, ele falou aos intendentes, então os arcanjos que irão destruir a cidade, disse: comece na minha casa, e os que estão no altar, aos grandes, aos líderes, comece, mata os que estão no altar, depois mata os que estão no átrio, depois saem fora aqueles que não estão na igreja. Ouviu? O juízo é assim. E ele diz assim, e Pedro disse, se o julgamento começa na igreja, o que será do mundo, do ímpio? Lá de fora. Tem um ímpio de dentro que vai ser julgado e o de fora. Se esse de dentro lhe julgarem, você de fora. É isso que Pedro queria dizer. Sim, o juízo caiu. Deus está a julgar a sua igreja. Todos mentirosos, como o Tibijoso foi cortado da terra e outros estão a ser cortados. Nós falamos muito do Tibijoso porque era uma figura proeminente e conhecida. Quantos pastores estão a ser cefados, estão a ser mortos, estão a ser destruídos? O coronavírus está a matar, está a destruir. Acidentes, doenças, tudo isso. Assassinatos. O juízo de Deus. Glória a Jesus. Mas Janderson Pereira, apóstolo, explica sobre o que disse Samuel.
Obedecer é melhor do que sacrifício. Ok. Visto que tem muitos hoje que acham que o sacrifício é dar dízimos e ofertas, sendo assim, pensa estar tudo certo. Olha, é assim, o que Samuel queria dizer? Quando você quer explicar uma frase, um versículo, não termina a semente. Vê em que condição Samuel falou isso. Porque senão você vai cometer erro. Por isso, os falsos profetas cometeram erro. E disseram, olha, obedecer é melhor que sacrificar. Rejeitaram o sacrifício. Ouviu? E os outros fizeram do sacrifício como, aleluia, o homem será salvo pelo sacrifício. Tem que ser abençoado pelo sacrifício. Agora eu vou explicar. Deus mandou Saul, vai. Eu me lembrei, eu gosto de explicar tudo, porque eu também já sou doutor, né? O doutor Marcelo. Doutor na fé e na verdade. Não é doutor da escola dos homens, da escola do Espírito Santo. 17 anos depois, fui galardoado com esse galardão, porque ele me falou há 17 anos, você não vai fazer a universidade dos homens, não. Você vai fazer a minha universidade. E passaram 17 anos. Sim, e fomos mudando de níveis em níveis, ou de nível em nível. E assim de glória em glória, porque crescemos também de fé em fé. E não te esqueça que houve um deserto que chamou outro deserto. Um abismo chamou... uma guerra chamou outra guerra também. Preste atenção. Quando o povo de Israel saía do Egito, no deserto, os amalequitas deram volta e foram matar os que estavam atrás. E atrás estavam lá pessoas debilitadas no caminho, velhos. E Deus tinha permitido isso. E ele falou a Moisés, Moisés, Deus jurou, juro, eu vou cortar a memória da Amaleque debaixo deste céu. Porque eu vou me lembrar do que ele fez ao meu povo, como ele matou os fracos na linha da traseira. Por isso, resista a isso, Moisés. Haverá guerra eternamente contra Amaleque. Porque eu vou acabar com Amaleque. Ok. Se passaram muitos anos, o povo saiu do deserto, entrou na terra de Canaã e Deus se lembrou, viu? Deus não esquece, não. Chegou a hora da vingança. Minha vingança! E eu darei recompensa. E ele falou, Samuel, manda Saul para matar todos os amalequitas. Criança, velho, pequeno, grande, tudo que é deles. Seus animais têm que ser cortados. Suas árvores têm que ser derrubadas. Árvores frutíferas, né? Suas mangueiras, tudo. Tem que deixar cair tudo. Porque eu me lembrei de como Amaleque me provocou a ira. Agora eu vou cumprir a minha palavra. E naquele dia que ele falava a Moisés, Moisés disse, o Senhor é minha bandeira. Olha para mim. Samuel vai, mata tudo. Ouviu? Não deixa viver nada. Sim, sim, meu Senhor. Meu pai. E ele foi. Na verdade, matou tudo. Mas poupou o rei. Matou todos os animais. Mas o povo poupou os gordos. E quando ele perguntou, vocês estão a levar isso o quê? Eu recebi ordem para matar o povo. Disse, não, não vamos levar em casa. Vamos sacrificar a Deus. Ouviste? É isso aí. Vamos sacrificar a Deus. E o Saul, estúpido, acha, não, se não vão levar para Deus, eles podem levar. Agora vem Samuel e disse, o que é isso que eu estou a ver? Esse é quem? Agag. O que é que eu te falei? E esse barulho que eu estou ouvindo aí? Não, é o interdito. E o povo os trouxe porque eles são vacas gordas, ovelhas gordas. Não é para levar em casa, não é para nós comermos o profeta. Não, é mesmo para o Senhor. Foi assim que o Senhor soltou essa palavra. Ouviu na boca de Samuel? Porventura, obedecer, sacrificar é melhor que obedecer ou obedecer é melhor que sacrificar? Porventura você não sabia, ó Saul, que o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria? Porventura você não sabia que porfiar é a mesma coisa como contender? Entendeste? Você desobedece para sacrificar a Deus? Ele desobedeceu Deus para vir sacrificar a Deus. Por isso ele disse, está rejeitado. Eu quero obediência e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Você tem que me obedecer. Eu mandei e acabou. Se ele mandasse, traz todos os animais gordos para mim. Tinha que obedecer. Isso não retira os sacrifícios na terra.
Agora, sacrifícios na desobediência, ou então o homem não conhece a Deus, vive em pecado, está a fazer sacrifício como esses cotes que você falou, esses pregadores dessa Universal, Mundial e outros seus filhos. O povo em pecado não lhes ensina a largar o pecado, mas lhes ensina a sacrificar. Mentira, mentira, mentira. Sabe como é que a Bíblia chama desse sacrifício? Sacrifício dos tolos. Deus não aceita isso. Ouviu? Quem? Quem é? Segunda. Você está mandando o povo sacrificar o Valdemiro Santiago. O Edir Macedo. Você deve ensinar esse povo para largar o pecado, para se arrepender. Pois o profeta está a dizer: quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Seus pecadores, raça de víboras, produzam frutos dignos de arrependimento e não presumam em vós mesmo que somos filhos de Abraão. Deus vai levantar filhos para Abraão. Sim, mas quais são os filhos de Abraão? Aqueles que creem em Jesus, não em Abraão, é em Jesus, o autor e consumador da fé. E assim se tornam filhos de Abraão, porque é o pai da fé. Às vezes, porque venha, faz sacrifício. Fazem sacrifícios os que andam na obediência. Sim, Deus vai aceitar os seus sacrifícios. Não importa se são sacrifícios no corpo ou fora do corpo. Ouviste? Você está pensando que o sacrifício financeiro não existe? Existe. Mas não é ninguém que te obriga a você fazer. É você e Deus. Ou então o próprio Deus é que te obriga. Deus pode chegar até você e te dizer: vende tudo que você tem, siga-me e terás um tesouro no céu. Isso não é sacrifício? Ouviu? O mancebo rico, Deus lhe mandou sacrificar tudo. Mas não mandou pôr no altar. Deus mandou para entregar aos pobres. Se Deus mandasse pôr no altar, ele meteria. Não é um pastor que vai te falar: vende a tua casa, vende a tua botija. Não. Um pastor corrupto trabalha pelo dinheiro. Então tudo que eles fazem é pecado, como já falei. Mas que até hoje existe um sacrifício, quer do corpo como fora do corpo. O do corpo você não vai esperar que o Senhor te manda, não que sacrifícios aonde até a própria vida corre o risco. Com mais ou menos muitos e muitos dias de jejum. Esse sacrifício geralmente tem que receber a revelação, a aceitação da parte do Senhor, a ordenança, mas nosso corpo, isso que eu já falei aqui, tem que ser levado para o deserto. Você não deve orar: Senhor, posso acordar de madrugada para orar? Ele já falou: os que de madrugada me buscam, me acharão. Senhor, posso jejuar? Ele já falou: apresentei os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele já falou, a palavra está aí. Dai e o dinheiro, tá? Olha o que ele falou: Jesus, dai e ser-vos a dado muito mais. Isso não é só sacrifício no corpo, também fora. Dai e será-vos dado muito mais. A medida que vocês darem é a mesma medida que vos será medida em vosso regaço para transbordar. E veio Paulo e disse: bem falou o Senhor, bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ouvi, seu povo da terra, eu vim para vos esclarecer as dúvidas, seus letrados ignorantes. Mas não estou falando com você. Você fez uma pergunta por causa da pregação dos ignorantes. Ouviu, meu irmão? Minha irmã, vamos aí, Sossô. Mas uma outra pergunta. Qual é a pergunta? Está quente, né? Está muito quente. Está caliente. Tá caliente. Cleide Brito, apóstolo, o grande avivamento irá durar quantos anos? E o que virá em sequência? O grande avivamento vai chegar até ao reinado da besta. Ouviu? 2029. Não sei se é no princípio. Eu sei que o principado cai no princípio. Mas ainda assim tem Satanás. Satanás é o príncipe, glória a Deus, dos exércitos dele. E ele está atrás, e cada força que ele vai perdendo, vai empurrando outras, até ele próprio. Na verdade, ele já está na guerra através dos poderes do inferno. As 7 cabeças, as 7 cores do arco-íris. Bom, isso é outra coisa. Então, quando começar o avivamento vai terminar até a manifestação do filho da perdição. E quando é que o filho da perdição se manifesta? Quando o Espírito do Senhor se retirar da terra. Há um que resiste até que do meio seja tirado. Então vai se manifestar o anticristo,
o filho da perdição. Ouviu? O Espírito se retirou, qual é o avivamento mais? O reino saiu, qual é o avivamento? Que é o reino de Deus. O reino vai sair para dar lugar às manifestações diabólicas do homem da perdição, chamado Anticristo. Então o avivamento termina aí. E começa a perseguição, e começa a guerra, e começa o sofrimento, e começa as fugas. E quem estiver na cidade, fuge para o campo. Quem estiver no telhado, ao fugir, não entra em casa para tirar as suas alfaias. Quem estiver no campo, não, é melhor não voltar, porque no campo haverá um pequeno alívio do que na cidade. Ai dos que habitarem na terra e no mar, porque desceu até ele Satanás e com muita fúria, sabendo que o tempo está próximo e ele vai se vingar. Minha vingança, não somente Satanás vai se vingar da terra, e o mesmo Deus, através das suas duas oliveiras, vão infernar essa terra com todo tipo de praga. Ninguém vai os matar. Quem quiser lhes fazer mal, fogo sairá da sua boca e serão devorados. Sim, até o tempo do seu ministério, 1260 dias. E assim estará consumado. Ouvistes, ó povo da terra, avivamento. 2029, o grande avivamento, o grande mover de Deus. Ainda temos 7 anos e mais alguns meses para ainda fazermos um bom combate. E depois de sermos combati um bom combate, mas eles todos estão a levar no focinho. Nenhum poder vai resistir à obra do Calvário. Nenhum, porque assim está escrito: eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra. E não amaram as suas vidas até a morte. Viu, Carlota? Faltaste falar esse item aí, muito importante. Carlota chutou os demônios e ele citava esse versículo aí. Eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra. Pelo menos o que ele me escreveu já não acrescentou. E tem que acrescentar. Mas também, para você falar essas palavras, tem que ser remido pelo sangue, tem que amar a palavra, e a palavra que você ama se tornará espada na tua boca. E tem que carregar a cruz, que é não amaram as suas vidas até a morte. Se o homem ama o mundo, pode falar essas palavras. O diabo não foge, não. Nem o bruxo foge. Vai te falar: eu conheço Jesus e sei quem é Marcelino. Você quem? Mas a Carlota lhes fez fugir. Mas Kelvis Correia, apóstolo, como lidar com os que estão com a mente cauterizada? Me lidar como? Você não tem como lidar com eles. A única maneira de lidar com é pregar o evangelho. Seja manso em pregar. Quem sabe? Os que resistem hoje, amanhã vão ser libertos. Agora, não adianta você pregar o evangelho se primeiro você não liberta eles, ou então não tem alguém que lhes liberta. Sabe o que significa mente cauterizada? São mentes presas, são cadeias, prisões. Se tornaram homens insensíveis à palavra do Senhor. Homens maus, obstinados na doutrina de demônios, defenderão a morte até a morte. Ouviu ovelhas da matança, cujos donos matam sem piedade, porque eles foram formatados na mente, estão presos na consciência. A maior prisão que existe não é física, mas é a prisão da mente, ouviu? Sim, que é espiritual. A mente representa o nosso espírito. Todos que estão presos, seus espíritos, têm suas mentes presas, se você não sabia. Mentes cauterizadas são espíritos presos daquelas pessoas. E isso que os falsos profetas sabem fazer. Os falsos profetas são adoradores de Satanás, são portas do inferno, têm impacto com o diabo. A primeira coisa que eles fazem é prender as suas vítimas. E quando o espírito do homem está preso, então a sua mente fica cauterizada, insana. Não é que ele vai ficar maluco, mas fica um homem sem entendimento à verdade. Paulo fala desses homens, diz assim: mulheres nécias carregadas de pecado, que entram nas casas, arrebatam sim almas para o inferno. Ainda diz mais assim: sim, de tanto ouvir, criaram comichão nos seus ouvidos. Sabe por quê? Nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ouvem, mas nunca chegam, porque suas mentes estão cauterizadas, estão presas. Foi feita uma lavagem cerebral através das doutrinas dos demônios, dos espíritos enganadores, e assim nunca chegarão ao conhecimento da verdade, mesmo ouvindo. Mas quando eles forem libertos, então eles vão se converter, e quando eles se converterem, os véus nos seus corações serão removidos, e quando os véus se removerem nos seus corações, eles vão poder contemplar Deus. Oh Deus!
Meus olhos viram o Senhor e a minha alma foi salva. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais ou já não tem mais? Tem. Louvado seja o nome do Rei da Glória. Partilhe essa mensagem. É muito forte. São ensinamentos de um mestre, de um doutor. Fala aí. Cesar Miguel, apóstolo, os crentes podem ser políticos? Epá, por que não? A política, apesar de toda... É todo serviço, não é só política. Todo serviço, o homem é vulnerável a tudo. Agora, por que o crente pode ser político? Pode ser político porque a política em si mesmo não é o que te mata, mas o que você vai aplicar na política que te mata. Nenhuma política está a mandar as pessoas para roubar e matar. Mostra-me uma política que diz engana o povo. Você vai ver que a política tem leis bonitas, semelhantes da palavra de Deus. Eles estão a falar que trabalham para o bem-estar do povo. Mas é impossível o homem trabalhar para o bem-estar do povo se ele não conhece a Deus. É impossível o homem mal fazer bem ao homem. Todo bem que o homem mal faz é por interesse, é mentira. Ele faz um pequeno bem, ele ganha aqui muito mais do que você. Estou a falar ganhos materiais, fama, riqueza e tudo. Então a própria Bíblia fala, Paulo diz que o verdadeiro amor vem sem interesse. Viu? Não suspeita o mal. Não desconfia. Não é que você se desconfia é pecado, mas que se você ama, você tem que amar. Glória a Jesus. Não importa se ele não ama. Glória a Jesus. E ele não vem com desconfiança, nem com nada, nem com emulações, ou então ciúmes. E ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê. E o verdadeiro amor é aquele que alguém dá a sua vida pelos seus amigos. E como um ímpio vai amar alguém? Impossível, se o pai dele não sabe amar. Somente aqueles que receberam o Espírito do Filho de Deus. Assim o Espírito de Deus derramará o amor do homem do Calvário sobre suas almas caídas. E assim já não serão mais almas caídas, levantadas. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá, viverá. E assim poderão amar o próximo, porque eles amam a Deus, porque receberam o Espírito do amor. Então, o homem que tem Deus, que ama Deus, faz política, faz diferente, como publicano convertido, como militar convertido. Se a política é a arte de mentir, essa não é a definição da política, essa é uma definição que foi dada pelos homens, mas ele, no original dele, não. Política não parece que é fazer, é governar cidade, politice, não sei como é que eles chamam, eles próprios aí. Política começou lá na Grécia, significa para ter autoridade para governar a cidade, para o povo na cidade, isso aí é política. É a arte de governar, ok? O termo certo é esse. Agora, mas como eles são raça de víboras, como eles são escorpiões, não sabem amar, o que eles vão fazer? Vão mentir. Vão mentir, nós amamos o povo, mas estão a fatigar o povo. Estão a fatigar o povo. Essa é a natureza do pecador, do ímpio, do homem que não conhece a Deus, do cego espiritual. Mas se você for um político que ama Deus, glória a Jesus Cristo, então você vai aplicar as leis que eles fizeram, que são justas, mas eles violam as leis, mas você vai cumprir. Você não vai roubar o povo, você não vai maltratar o povo, você não vai defraudar o povo, você vai viver do salário, você não vai, sim, manipular, você não vai matar o povo. Você vai, o que está ao teu alcance que você vai fazer. E você vai ser sincero. E ninguém vinga. Ouviu? Ninguém vinga, porque você tem que falar, eu vou fazer Luanda como uma metrópole, como Nova York. E o povo cego vai aplaudir. Oh, vamos ser como Nova York. Eu vou fazer os Rio de Janeiro para brotar. Eu vou acabar com as favelas. Vou acabar com as favelas. Eu vou acabar com a miséria. Eu vou colocar empregos. Ele sabe que não vai fazer isso. Não é que ele se tornará incompetente ou incapaz de fazer. Ele sabe que é impossível fazer isso. Ele sabe, mas ele usa isso para angariar fama, votos, não sei o que você chama isso aí, nas eleições e o resto. E no terreno depois que, quando ele vir, muda a linguagem. Mas como o cego não pode entender com as mentes cauterizadas, então continuarão a acreditar, não, desta vez, como fazia Eduardo Santos. Não, desta vez vai mudar, estamos a trabalhar. 38 anos, sempre a dizer estamos a trabalhar, o povo sempre na miséria. E o povo depois gritou numa visão que eu tive. Sempre! Eu tive uma visão nas eleições passadas. Olha aí, como eu gosto de falar também das coisas políticas para mexer os políticos. Ouvi
2 comícios. O comício do MPLA e da UNITA, na visão. E ouviu o homem do UNITA falar, tudo vai mudar, tudo. E o povo gritou, oh, sempre. E ouviu outro a falar, e o povo gritou, o nosso galo voa. Mas também mentira. Porque enquanto o outro está fatigado, o outro é seguido por milhões e milhões. Não, esse aqui é quando for lá, epa, esse também é pior. Sempre assim. Só Jesus Cristo vai vir restaurar a paz na terra e a prosperidade. Pois o anticristo também vai vir com essa mentira. Os reis que vos governaram não prestam. Eu vou mudar a terra. E todo o povo vai aplaudir. 3 anos e meio depois vão dizer, olha o bandido, pior do que aqueles aí. Mas... Apóstolo, um dos 5 ministérios é o de profeta. Mas existem profetizas. Explica melhor qual é a diferença do profeta como ministro. Todo profeta é ministro. Se for profeta de Deus. Todo profeta. Porque isso também é ministério. Agora, não confunde com as profecias. Isso que você está vendo, essas mulheres aí, se forem de Deus, não são profetisas. São profecias. Dom. Mas também nem dom de Deus, porque eles não conhecem a Deus. Não tem ninguém aí. Tudo que você está vendo é do diabo. Você está me perguntando assim, quero saber então as profetisas da Bíblia. Não tem. Então onde? Nem dom. Nem todos que profetizam são profetas. Não é só para mulher, homem e mulher. Se o dom de profecia se manifestar a você, você vai profetizar. O que é profetizar? Predizer o futuro. Assim diz o Senhor. Vai cair chuva. Estás a profetizar. Mas não é porque você fala por falar. O Espírito do Senhor vai te conceder você falar isso. E os falsos profetas estão a falar segundo o que eles estão a ver. Segundo eles. Até eles dizem, falam isso o quê? Falam isso como é? Testemunho interior. Senti no meu coração. Sentiste? Quem te disse que todo o sentimento do teu coração é Deus? Enganoso é o coração do homem. Não nego isso. Que o povo de Deus também toca os corações dos homens. Ok? Mas nem todo sentimento que você sente é de Deus, porque o coração do homem é enganoso e ninguém consegue esquadrinhá-lo, ninguém consegue entendê-lo. Coitado do homem. O homem espiritual, sim. Se um carnal está a dizer que Deus está me falando no meu coração, o testemunho interior. Qual é o testemunho interior? É tua carne, ou o demônio, ou é você. Ouviu? Mas o homem que tem o Espírito do Senhor, batizado com o Espírito Santo, pode se manifestar o dom de profecia naquele homem. Porque os dons vieram para suprir as necessidades espirituais e também físicas da igreja. Porque quem vem profetizar, vem edificar a igreja. Está aqui a necessidade suprida. Ouviu? E não confundir as profecias com o ministério de profeta. Um é o dom, e uns são os dons, outros são os ministérios. Mas aqui tudo misturaram. Quem profetiza já é profeta. Mas... Gerson Ramos. Apóstolo, por que quando alguém mata o outro, é inocente? Essa pergunta não está bem feita. Não está que passa. Porque senão a resposta também não será conveniente. Com certeza. E eficiente, claro. Salvador Pedro, apóstolo, explica o que significa este aquele que veio por água e por sangue. Já respondi. Não é você que fez essa pergunta, é outra pessoa. Não, já fiz essa pergunta. Outra pessoa. Só que eu até devia te dar tarefa. Eu ia falar, procura uma live que eu falei disso. Mas pronto. Ele nos manda para sermos mansos para ensinar. E também pacientes. Esse é o meu trabalho. Vou fazer mais o quê? Já passei. Vamos. O que significa aquele que veio em água e sangue? Significa, em outras palavras, não vou dar muito rodeio. Jesus Cristo, que era homem 100%, porque todos os homens têm sangue e água. Isso é o testemunho para mostrar que Jesus era homem 100%. E que tudo que ele passou, sim, nós também já passamos. A diferença é que ele venceu e nós, aleluia, não vencemos. Ouviu? Isso que ele estava dizendo. Então, Jesus também era homem como vocês, mas ele conseguiu. Só que ele conseguiu para vos ajudar agora, vocês.
E essa ajuda, não pense que ajudar como pecador e entrar no céu. Ajudar a se converter. Ajudar a carregar a cruz. Ajudar... então, olha a ajuda do Espírito Santo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito grande. E Ele ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com os medos inexprimíveis. Ouviu? Jesus veio em água e sangue. Amém. Sangue, água. O soldado romano furou e João estava lá e viu. Jorou sangue, jorou água. 100%. Amém. E naquilo que nós sofremos, Ele experimentou. Nós temos sofrido, Ele experimentou. E naquilo que Ele experimentou, agora Ele pode nos ajudar, nos intercedendo nas nossas fraquezas, ou nos ajudar nas nossas fraquezas, nos intercedendo com os limites inexprimíveis. Até hoje, já falei, está a fazer isso. Pai, eu sei o que é passar fome na terra. Pai, sou a carne que sente fome, que tem sangue e água. Pai, eu sei o que é ficar doente. Eu fiquei doente na cruz, o corpo todo doía. Pai, eu passei noite acordado, quase a cabeça arrebentava. E essa pessoa não consegue dormir. Ajuda ele. Responde a oração dele. Lídia Santo. Apóstolo, aonde que vai o espírito de bebês e crianças sacrificadas para Satanás, visto que elas não sabem e nem conhecem o pecado? Mas sacrificadas como? Mortas. Por quando se fala sacrifício, mortas. Presta atenção. A carne para nada aproveita. Do povo vieste, do povo voltará. Estava a falar da carne, não é alma. Se enganaram os testemunhos de Jeová com esse versículo aí de Salomão. Ou então do povo de Deus no princípio. E Salomão também fala disso. Ouviu? Presta atenção. A carne pode ser destruída. Por isso muitos estão preocupados. Já me perguntaram. Esse enterro é lícito? Cremar os mortos é lícito? Jogar os mortos no céu onde é lícito? Não tem enterro que é lícito. Ouviu? Se lhe comer nos cães, vai ressuscitar. Quer na primeira como na segunda. É justo, vai ressuscitar. É ímpio, na segunda ressurreição. Como diz Paulo, segundo a ordem. Primeiro Cristo, as primícias, depois que dormiram em Cristo Jesus, e os pecadores, que é a última ressurreição, para serem condenados. Já falei aqui. Então, escuta muito bem. As crianças, não importa se foram sacrificadas, massacradas, comeram lá no centro de Macumba, a sua inocência, Deus jamais poderia condenar os inocentes e lançar as almas no inferno. Bebês, quando fala criança, cuidado, tem que especificar isso. Vai encontrar muitas crianças no inferno. Crianças de 10 anos, 12, 8, já estão aí no inferno. Já fazem sexo. Você não viu uma criança de 8 anos concebeu? Então, cuidado. Os bebês, aquela pureza, santidade, pois Deus não tem o culpado por inocente. Se Deus não tem o culpado por inocente, então tem por inocente como inculpável. Aleluia! Mas o culpado não é inocente. Mas o inocente não é culpado. Então as crianças são inocentes. Suas almas estão lá à espera dos seus corpos que ficaram, assim como todos. Ouviu? Glória a Deus. Terminamos até aqui. Mas aquelas crianças que já conhecem o bem e o mal, aquelas crianças que conhecem o bem e o mal, já não, só o facto de conhecer o bem e o mal já não é criança. Se os homens mediram a idade, a infância, não sei o que, aprendem não sei o que, eu dei na psicologia pedagógica, eu dei isso. A psicologia das idades, lá no INE. Não é assim. Não tem. Só tem 3 fases: crianças, jovens e velhos. Não tem 4. Não tem pré-infância, pré-adolescência. Esses são os homens. Conheceu o bem e o mal, já não é criança.
Porque ele cresceu e o menino crescia. E ele tomou leite e manteiga, até que soube discernir, como é? Separar, diferenciar entre o bem e o mal. A mesma árvore que trouxe o pecado, viu? Quando o homem amadurecer, essa árvore aparece, a árvore da ciência do bem e do mal, que é o conhecimento das coisas. E aí, a partir daquele momento, é obrigado a andar na obediência. Ouviu? Precisa andar na obediência à palavra de Deus. Por isso, instrua os teus filhos no mandamento de Deus. E assim você vai evitar as suas almas no inferno. E também vais dar descanso à tua alma. As perturbações que eles trazem aqui na terra, filho drogueiro, bandido, o pai e a mãe a sofrer. Então, mas se você lhes instruir no conhecimento, e não espera conhecerem o bem ou o mal para você lhes ensinar, porque o diabo não está a esperar eles serem adultos ou jovens. Até os bebês já estão à frente do ecrã a assistir o Panda, com os olhos, ele começa a ver até demônios, mas o seu homem intelecto, como não pode discernir, fica só assim, mas o seu subconsciente está a receber as informações. E amanhã vai ser homossexual, porque estava a assistir um homossexual, e o demônio da homossexualândia entrou naquela criança, e quando chegar a hora de discernir, então, decidir o caminho a seguir, mamãe, eu embora sou o quê? Como é que é? Gênero o quê? Eu não sou homem. Eu sou embora mulher. Oh, mas meu filho, você é homem. Não. Eu nasci para ser mulher. E a mulher, mamãe, eu não sou mulher. Minha filha, você é mulher, tem que gerar filho. Nunca mais, eu sou homem. Esse demônio entrou de criança. Por que as crianças que não conhecem o bem e o mal, mas ficam apaixonados pela televisão? Vocês nunca deram conta disso? Internet. Eles ainda não entendem nada. Na internet você vai ver a jogar jogo. Aí, o diabo investiu nessas coisas para destruir vossos filhos. Eu ouvi a história de uma bebê que tinha meses, nem ano tinha. Eu já contei outro dia aqui. Esse bebê, o que ele fazia? Tinha que ele pôr no cadeirão, ficava lá todo dia, e a mãe achava que aquilo lhe ajudava. Ai, meu filho, quando ele pega embora os seus panda, ninguém pode trocar aquele canal. Nem um ano tinha, meses. Ficava sentado só assim. Nem se mexia. E quando o mais velho dele, acho que já tinha mais ou menos 8 anos, ou 10, vinha para assistir outro programa, ele gritava: "Ah!" E a mãe já sabia: quem mexeu no comando? Põe o panda! Mete um panda. Ah, mamãe, mas eu também quero embora assistir as minhas princesinhas, mamãe. Ah, isso não, deixa o teu irmão, eu estou a trabalhar, ele está a me ajudar. A mãe tola, ele pensava que aquilo ajudava a criança para ter quietude. Afinal de contas, estava a se alimentar daquele lixo, e quando conhecer o bem e o mal, aquilo vai se manifestar. Ouvistes? Cuidado, terra. Cuidado, terra. E outra criança, olha ali, os pais a se vangloriarem. Bebê, nem andava, gatinhava. Um dia, eles a dormirem, eles ouviram a televisão na sala. Cada história que eu ouvi também, eles quando me contam pensam que eu poderia dizer: "Xê, criança inteligente." Não vou te falar nada, só vou te falar: olha, pai estúpido, mãe estúpida, tá a matar o filho dele. Os pais a dormir, naquelas madrugadas, nas caladas da noite, onde os bruxos só que andam, e os gatos, miau, os cães a ladrar, os bandidos também a saltar. Ouviram na sala a televisão ligada. E o marido perguntou na mulher: "Mas você não desligaste?" A mulher perguntou: "Não desligaste? Você que saiu o último?" "Não desliguei." "Oh, isso aqui, isso é demônio o quê? Isso é mistério." O marido veio, pá, encontrou a criança com o comando assim: "Bebê!" Que veio a gatinhar.
Eles ficaram espantados. Como é que ele conseguiu ligar? Não a ficha, o comando. Sabe, aquele comando de ligar, pá. E procurar. Como é que ele achou esse canal se eu deixei lá o canal Y? Eles, em vez de ficarem tristes com aquilo, disseram, menina inteligente. Contaram a todos os amigos. E pá, a fulana, não vou falar o nome, né? A fulana, você não pode imaginar, madrugada, ver a gatinha. Não somente liga e procura o canal dos bonecos. Pá, 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 pá. E o mentor falou, homem. Ó terra, tem que haver equilíbrio na terra para os cristãos. Cuidado, o lixo desse mundo mata. Poderoso Deus. Já terminou as perguntas e respostas? Minha alma anseia por ti. Alguém disse, pá, minha pergunta não foi respondida. Ore. Os outros estão a orar para que a pergunta deles seja respondida. São milhares, pá. Abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Glória a Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã mesmo estarei no Zoom, às 21 horas, ministrando a palavra. Não quero me cansar. Aleluia. Enquanto é dia, deixa trabalhar. Está a vir a noite que ninguém pode trabalhar. A noite vem aí. Por isso eu convido você para estar atento. Às 21 horas vai receber notificações lá nos grupos do WhatsApp, no grupo dos obreiros, nos grupos lá do Moçambique, nos grupos da igreja que está em Lisboa, Portugal, aliás, na igreja que está na Alemanha, na igreja que está na Inglaterra e pronto. Na igreja que está em Benguela. Possivelmente alguém que não esteja nos grupos principais, vai estar lá o link. E eu convido vocês para virem. É lá onde eu estou a mostrar sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas na terra. E eu vou orar e vocês vão ver anjos. Até você que está a clamar aí, presta atenção, vou falar. Você que está a dizer, mas eu quero ver. Amanhã você vai ver. Depois amanhã você vai me falar, sou eu aliás, que você falou com ele. E não é só um. Amanhã eu vou mostrar anjos que me seguem. Com olhos abertos vocês vão ver os anjos. Amanhã vocês vão ver sinais e maravilhas. Amanhã eu vou pedir, transforma-me como um leão. E eu vou virar leão. Eu vou pedir, transforma-me como no princípio. Mas vocês vão me ver com roupa do profeta Elias. Você não dá dúvida que eu não sou Elias, né? Vocês vão me ver amanhã vestido de pelo aliás de camelo. Amanhã. Vem aqui amanhã. Desafio você. Principalmente você que é incrédulo a respeito da minha vocação, do meu chamado. É mesmo você que ele vai mostrar. Amanhã vocês vão ver um homem branco assentado dessa cadeira, que é o profeta Elias, com meu rosto, meu cabelo, mas a única diferença é a cor e também as minhas roupas. Mas vocês não vão ver camisa europeia. Amanhã vocês não vão ver calça europeia. Vocês vão ver amanhã as roupas israelenses, mas também não é qualquer roupa. Vocês vão ver pelo de camelo. Meus olhos amanhã vão virar fogo. Amanhã vocês vão ver a transfiguração do monte da transfiguração. Como o sol, o meu rosto vai brilhar. E amanhã vou pedir para que o meu rosto se transforme como de Moisés. Amanhã. E vou pedir para que as fotografias, vocês todos fiquem atentos para tirar as fotos. Vou pedir até os anjos, amanhã vão aparecer nas películas. Até anjos. Oh Deus, vais ter só que me entender, né? Eu sei que tudo podes. Tu podes todas as coisas. Por causa daqueles que estão a duvidar. E o mundo todo vai ver essas fitas, essas fotografias. Anjos.
Sei que ainda continuará a ser incrédulo, eu sei. Sei que o incrédulo continuará a ser incrédulo. Mas alguém será convencido. Alguém. Se vocês não verem milagre, vocês não vão crer, né? Então vocês vão ver milagre amanhã. Amanhã mesmo. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Qual é a mensagem que tenho a receber aí? Qual é a mensagem? Tem fotografia do meu casamento, do meu sobrinho. Ele morreu há 4 anos. Não tem problema, agora tira lá da sala, tá a fazer o quê? É um Deus que você está a adorar o quê? A fotografia fica onde? Põe lá, não sei onde, é lembrança, não tem problema, não tem pecado nisso. Agora não adore ele, né? Glória a Jesus. Ouviu Susana Lackner? Eu vi sim. Quem é esse? Maria Helena Jó. Visto o quê? Eu vi sim. Aleluia. Jacó, pode mandar. Se você também esteve na igreja, hoje também na igreja, nem perguntou quem teve. Não tínhamos tempo, né? Porque eu orei, mas não tivemos tempo. Testemunhos eram muitos. E pô, Deus está fazendo uma grande obra nessa terra e no mundo também. É muitos testemunhos, muitas curas, é muita libertação, é muita restauração. É incrível. Então, nem tive tempo mais de perguntar. E aí? Quem é? Aleluia, que viu a glória de Deus? Maria Helena, eu vi sim. Maria está a dizer eu vi. Como dizem os franceses, já vi le Seigneur. Glória a Jesus. Mas quem? Eu hoje vou cortar a meta. Daqui é mês de João, o rapaz de Benguela, dos cortes, apóstolo. Quem é esse aí, João? O rapaz de Benguela dos cortes. Mês de... Não entendi nada. Corta a meta. Eu, pastor, tem... Não, essa aqui já li. Da Lackner. Sandra Joaquim. Glória a Jesus. Eu estava no Zoom. Peter Lucas. Sim. Glória Sombo. Boa noite, homem de Dieu. Apóstolo Marceline. Viu? Francês, né? Esse é espanhol? Não, francês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Homem de Deus. Sim, isso é francês. Glória a Jesus. Deus abençoe todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Graças eu te dou, Senhor Jesus. Você que está doente, põe a mão no lugar da enfermidade, tira a mão e receba a cura. Agora mesmo. Você que está com essa documentação, essa papelada, esse azeite, levanta no ar. E o Senhor vai tocar nisso aqui. Vai. O Senhor te abençoe. Portas abertas. Seja liberto, seja livre. Dor desaparece. Oh, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Já estão destruídas. Sim. Receba a cura. Procura agora a dor aí. Procurador. Graças a Deus.
Deus abençoe todos vocês. Amanhã às 21 horas, paz na terra.